Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Sou a professora Joana Fernandes. Vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de lei orgânica do município de São Gonçalo, tá bom? Tá aparecendo aí para você na tela o nosso lançamento aí para esse concurso, né? Não somente para esse concurso, mas para qualquer um que for fazer concurso que esteja sendo organizado pela Banca Selecom, tá? Nós estamos oferecendo aí um material, olha, de 90 questões comentadas de língua portuguesa, todas da Banca Selecom. São 90 questões para você treinar aí vários tópicos, ver como a Banca Selecom costuma pedir, né, as questões de língua portuguesa nas provas dela, tá? Esse material, gente, está saindo a R$12, gente. R$12 hoje em dia você não compra nenhum X-Tudo, né? Quem tá comprando aí, compra o lanche, sabe que hoje em dia você não consegue nenhum X-Tudo por R$12. E você, com esse valor, tá? Você vai ter acesso aí a uma infinidade de questões para você treinar bastante e tá bem afiado aí, é um investimento, né, para o seu futuro, tá bom? Que é um material, gente, que não somente para esse concurso de São Gonçalo, mas qualquer outro concurso, principalmente se a Banca Selecom estiver organizando, você vai estar bem preparado aí para encarar essa banca, tá bom? Gente, o nosso contato aqui, ó, do Telegram, né, o destaque aqui é o nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá, todos os nossos vídeos e as nossas novidades nós lançamos no grupo em primeira mão, para você ir se atualizando aí e não perder nada, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Se você se interessou pelo nosso material e quer saber como você faz para adquirir, ou se você quiser saber dos outros materiais que nós temos para esse concurso, fica comigo até o final da aula. Lá no final da aula eu vou mostrar para você com um pouquinho mais de calma nossos outros materiais e vou explicar as maneiras pelas quais você vai conseguir aí, a maneira como você vai conseguir adquirir os nossos materiais, tá bom? Vamos lá, gente. Essa nossa aula é a aula 14, né? Nós já temos 13 aulas de lei orgânica disponíveis. Se você não assistiu às primeiras aulas, você precisa assistir porque muito assunto importante já foi abordado, tá? Vai aparecer um cardzinho aqui para você. Você vai lá e assiste desde o começo para você não perder a sequência, tá bom, gente? Vamos lá, a aula de hoje é sobre o Poder Legislativo, a gente está ainda no Poder Legislativo e nós vamos entrar agora nessa parte do processo legislativo, tá? Antes de entrar nessa aula, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Você sabe que o município, tá? Ele tem dois poderes, eu tô falando isso toda a aula, né? É para não esquecer, tá? Ele tem dois poderes, tá? O executivo. Quem exerce o poder executivo? O prefeito, tá? Ele lá, juntamente com secretários, com a prefeitura municipal, vai exercer o poder executivo. E eu tenho o poder legislativo. Quem exerce o poder legislativo? São os vereadores. Ok? O poder executivo, ele tem uma função básica. Administrar. Administrar o quê? Administrar dinheiro, administrar pessoal, fazer toda a parte da organização do município, o Poder Executivo vai cuidar. O prefeito é como se fosse um administrador da coisa pública, tá bom? E qual é a função dos vereadores, né, do Poder Legislativo? Eles têm basicamente duas funções. Uma, tá? É legislar, né? O que é legislar? Fazer, deixa eu subir aqui, para você conseguir visualizar, tá? Fazer leis, tá? E qual é a outra função dele? Fiscalizar. Fiscalizar quem? Tudo. Fiscalizar todos os campos da administração. Ele fiscaliza o próprio poder legislativo e ele fiscaliza o poder executivo, tá? Ele fiscaliza os dois. Essa função, e só que essa função de fiscalizar a gente vai falar depois. Agora a gente vai falar dessa função aqui, legislar. Por que a gente vai falar dela? Preste atenção comigo.
Porque como vai ser feitas as leis? As leis, para serem feitas, elas vão ser feitas dentro de um processo, tá? Dentro de um ritual. Existem maneiras, existem trâmites, regras para que se consiga fazer uma lei. E essas regras é justamente essa parte que nós vamos trabalhar agora. É um processo legislativo. É como fazer leis, né? Como o Poder Legislativo vai fazer leis, né? Como os vereadores vão fazer e aprovar leis. Quem propõe uma lei? O que precisa para uma lei ser aprovada, né? Como é que essa lei passa a valer no município? Então, toda essa parte das regrinhas que existem para você fazer uma lei e fazer uma lei valer é observado dentro do processo legislativo, tá? E é parte 1 porque isso é uma coisa longa, existem vários detalhes aí, nós não vamos dar conta numa aula só, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar agora no artigo 29. Se você está aí com a sua lei orgânica, né, nas mãos, acompanha comigo, tá? Vai fazendo aí as anotações que você achar mais pertinente para sua fixação, tá? Vamos lá. Artigo 29 diz que o processo legislativo compreende a elaboração dele. Então, para que serve o processo legislativo? Primeiro tipo de lei, emendas à lei orgânica, tá? Então, a primeira tipo de lei que o processo legislativo vai fazer são emendas à lei orgânica. O que é uma emenda à lei orgânica? Nós estamos estudando a lei orgânica, né, nessas aulas. Essa lei orgânica, ela foi feita lá nos anos 90, né, no início dos anos 90, e ela é tipo a lei máxima do município. Todas as outras leis do município têm que obedecer o que está escrito na lei orgânica, tá? Agora, a lei orgânica, ela pode ser alterada. Só que para ela ser alterada, tá? Para mim fazer uma lei qualquer e fazer uma lei que vai alterar a lei orgânica, são dois processos diferentes, tá? São dois processos diferentes. É claro que se eu vou mexer na lei maior do município, como quem vai mexer na Constituição, no campo, na esfera federal. Para fazer isso, existe um processo especial. Não é tão simples, tá? Então, a gente vai estudar isso aqui, ó, as emendas à lei orgânica, que são as modificações feitas na lei orgânica. Como é que é feita essas modificações? Existem as leis complementares. Normalmente essas leis complementares, elas tratam de algumas matérias especiais, códigos, normalmente são feitos em matéria, código tributário, código urbanístico, enfim, os códigos, né, normalmente são feitos como leis complementares. Os estatutos normalmente são leis complementares, que são leis que têm um processo mais sofisticado para ser aprovado, tá? Demora um pouquinho mais trabalhoso. Leis ordinárias, que são as leis comuns, né? As leis, é uma lei, mas ela tem um processo mais simples. Existem as leis delegadas. O que é lei delegada? É uma lei, por exemplo, a Câmara de Vereadores teria a atribuição de fazer a lei X, tá? Vou botar assim, lei X. Só que a Câmara não tem disposição ou não está, enfim, não vai fazer essa lei, não tem como fazer essa lei no momento, ou o prefeito deseja fazer essa lei. Então a Câmara vai atribuir ao prefeito a delegação, tá? Vai fazer uma delegação. E aí o prefeito vai fazer a lei X por delegação. São leis delegadas, tá? Que a Câmara delega ao prefeito, que seria uma atribuição da Câmara, mas ela entrega para o prefeito fazer, tá? Temos as medidas provisórias e as resoluções. Medidas provisórias são atos do prefeito, que tem força de lei, e as resoluções, aí nós vamos ver como é que funciona essa questão da resolução. Normalmente são atos normativos internos das câmaras, tá? Mas a gente vai ver isso com mais calma lá na frente, ok? Vamos lá. Vamos falar agora da lei orgânica, da emenda à lei orgânica, tá? Que é um processo um pouquinho mais sofisticado, tá? Vamos lá. A lei orgânica poderá ser emendada por proposta de 1/3
no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, ou por proposta do prefeito, ou por 5% mínimo do eleitorado do município, tá? Então, vamos lá. Para mim poder fazer, tá, uma proposta da lei orgânica, só existem 3 maneiras de se propor, né, de se colocar para votação uma lei que vai alterar a lei orgânica, uma emenda à lei orgânica. 1/3 dos vereadores, tá? Ou, tá? Botar assim, ou. Esse ou é muito importante. Ou o prefeito pode propor emenda à lei orgânica, ou 5% do eleitorado, não é dos habitantes, é do eleitores, é dos eleitores, tá? De quem vota, quem tem título, tá? É extremamente você entender que, ó, eu tenho 3 possibilidades, Se 1/3 dos vereadores propor, essa proposta vai para votação, vai ser levada à frente na Câmara. Se o prefeito propor, também. E se eu tiver 5% dos eleitores fazendo uma lei, isso aqui se chamaria uma lei de iniciativa popular, tá? Isso acontece também na esfera federal, tá? Por exemplo, a lei da ficha limpa, né, a famosa lei da ficha limpa, ela foi uma lei de iniciativa popular. Ela contou com a assinatura de 5% dos eleitores brasileiros e ela acabou indo para votação e sendo aprovada. Então, uma lei que foi proposta pelos cidadãos. Interessante, né? Isso também acontece na Câmara em São Gonçalo, tá? Se 5% dos eleitores de São Gonçalo, que tiver título lá, que votar lá, assinar, né, uma petição para a propositura de uma lei que vai emendar a lei orgânica, isso pode ser aprovado, isso pode ir para frente, tá bom? Vamos lá, continuando. Mais o texto da lei. Vamos lá, vamos às exceções, né? A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio, tá? Então, se a gente estiver num momento assim excepcional, há uma intervenção do poder estadual dentro do município. Isso pode acontecer, tá? Existem lá os casos previstos em que o estado pode intervir dentro do município, tá? Então, se nós estivermos diante de um momento desse, não pode haver emenda à lei orgânica, não pode mexer nela. Se também tiver no momento de estado de defesa, né, o estado de sítio, que são momentos assim excepcionais em que se considera que há uma grande calamidade pública, por exemplo, um desastre natural. Essa pandemia, por exemplo, dependendo da leitura que se faça, pode ser considerado um desses momentos excepcionais. É um momento de calamidade. Então, nesses momentos, tá, não se pode mexer na lei orgânica, não pode fazer isso, tá? Vamos lá. A proposta será discutida e votada, ó, em 2 turnos. 2 turnos, gente, 2 reuniões, tá? 2 reuniões. Os vereadores vão votar 2 vezes nessa lei. Eles têm que aprovar 2 vezes para que ela seja aprovada, tá? Considerando-se aprovada se obtiver 2/3 dos votos, tá? Dos membros da Câmara. Preste atenção, para propor a lei, eu só preciso de 1/3. Mas para aprovar, para propor a lei orgânica, eu só preciso de 1/3 dos vereadores. Se for, tá? Para aprovar, eu preciso de 2/3, né? Porém, para poder propor, eu só preciso de 1/3. Então, vamos lá. Emenda à lei orgânica. Vou botar assim, ELO, ok? Para propor a lei, eu preciso de 1/3 dos vereadores. Agora, para aprovar, é preciso 2/3 dos vereadores, tá? E eles vão votar 2 vezes, tá? Eles vão, a emenda vai vir, eles vão votar. Aprovou. Aprovou? Guarda, daqui a alguns dias, se não me engano, são 48 horas, ela volta. Vamos votar de novo. Se novamente ela for aprovada, aí ela vai valer,
tá? Ela vai para a mão do prefeito, para o prefeito sancionar. Tá legal? Então, preste atenção nesse detalhe aí. Se vier uma questão na sua prova dizendo qual é o quórum, eles chamam de quórum isso, tá? Qual é o quórum, quantos vereadores são necessários para fazer a propositura, para propor uma emenda à lei orgânica? Resposta: 1/3. Mas se vier para aprovação da lei orgânica é necessário quantos votos, né? Ou qual é a proporção de votos dentro da Câmara de Vereadores? 2/3 em 2 turnos, ok? Guarda essas informações, tá? Eu já fiz provas, inclusive para a área de educação, que caiu lei orgânica e as bancas perguntam esse tipo de coisa, tá? Então guarda isso aí. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora com o respectivo número de ordem, ou seja, a mesa da diretora vai pegar aquela emenda e vai promulgar, vai fazer valer, tá bom? Não será objeto de deliberação, gente, é votação, tá? A proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, extinguir, terminar, tá? A separação dos poderes municipais. Vamos fazer uma lei orgânica que une o poder executivo e legislativo, transforma tudo num poder só. Não pode, tá? Vamos fazer uma lei orgânica que acaba com o poder executivo, agora só o poder legislativo é que vai existir no município. Não pode, tá? Então, se for foi abolir essa separação, tá, desses poderes municipais, essa emenda não pode ser votada, ela não vai nem para votação, ela é rejeitada, tá? Também não pode abolir, tá, direitos e garantias individuais. Então, se lá na lei orgânica do município diz que as pessoas têm direito à alimentação, a transporte, saúde, trabalho, eu não posso fazer uma lei orgânica dizendo, olha, a partir de hoje, os cidadãos de São Gonçalo não têm mais direito à saúde. Não posso. Não pode abolir, tá? Direitos e garantias individuais que estão já colocados aqui na lei orgânica, ok? A matéria, ou seja, o assunto, tá? Quando você lê na lei matéria, você lê assim, assunto. Constante de proposta de emenda rejeitada, ou seja, não aprovada, ou havida por prejudicada, é aquela que vai ser proposta, mas não vai nem para votação, porque vão descobrir que ela é ilegal ou que ela não está conforme a lei, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Vamos entender isso rapidinho, tá? Ó, uma sessão legislativa ela é 1 ano, ela dura 1 ano, tá? Isso é uma sessão legislativa, ela tem a duração de 1 ano, ok? Aqui está dizendo o seguinte, se, vamos supor, eu estou no ano de 2020, vamos supor que agora, que é junho, o vereador Chiquinho da Silva vai lá e consegue 1/3 por uma emenda. O assunto da emenda é uma emenda que vai modificar o próprio processo legislativo. Então, é modificação do processo. Modificar, tá? Modificar. E essa emenda, ela é rejeitada, ela não é aprovada, ela é reprovada, tá? Ela não consegue a votação para ser aprovada, ela fica fora. O Chiquinho só vai poder propor novamente isso aqui em 2021. Só no final da sessão de 2020, quando renovar para 2021, em janeiro de 2021 ele pode propor de novo. Agora em 2020 ele não pode mais fazer essa proposição, tá? Ela fica suspensa naquela sessão. Ela só pode voltar a ser proposta novamente na próxima sessão legislativa, no caso no ano seguinte, ok? Vamos lá. A iniciativa de lei das leis compete ao prefeito. Agora vai falar das leis normais, tá? Que são as complementares e as ordinárias, ok? Quem vai
eu falei de lei orgânica. Lei orgânica quem pode propor? Prefeito, 1/3 dos vereadores ou 5% dos eleitores. Agora vamos falar das leis normais, tá? Ó, pode propor o prefeito. Qualquer vereador, eu não preciso de 1/3, qualquer vereador pode fazer a proposição de uma lei qualquer, tá? Comissão da Câmara Municipal, a Comissão de Educação pode propor uma lei para tratar da educação no município, tá? Nos termos e na forma prevista na lei orgânica, tá? Então vamos lá. Lei orgânica, quem propõe? 1/3 dos vereadores ou o prefeito ou 5% dos eleitores. É uma emenda, né? ELO, emenda à lei orgânica, tá? Agora, uma lei normal, tá? Pode ser uma lei complementar, pode ser uma lei ordinária, não importa, aqui não faz diferenciação. Quem pode propor? Pode propor o prefeito, pode propor qualquer vereador e as comissões, tá? As comissões também. Ok? Beleza? E também pode propor quem? Cidadãos. Aqui não diz como, mas os cidadãos também podem propor. Aí não sei como é que é o ritual para um cidadão propor, mas os cidadãos poderiam também. Então você percebe que uma emenda à lei orgânica, a proposição ela é mais restrita, porque é uma lei, vamos dizer assim, que tem um peso maior. Mas um outro tipo de lei é mais abrangente, né? É mais fácil fazer a proposição, porque não são leis que têm o peso de uma lei, de uma emenda à lei orgânica, entenderam? Então vamos lá. A iniciativa popular, que é quando o cidadão, tá? Cidadão propõe, de interesse municipal ou de bairros, poderá ser exercida pela apresentação de projetos de lei. Subscrito, gente, é assinado, tá? Assinados. Por no mínimo, aqui ó, é 5% também do eleitorado, tá? Devidamente qualificado no município. Então aqui também eu vou ter 5% dos eleitores fazendo a assinatura para poder propor essa lei, tá? Os projetos de lei e emendas de iniciativa popular serão apreciados no prazo de 60 dias. Então, projeto de lei e emendas de iniciativa popular, então se a emenda ou a lei, né, forem propostas pelos cidadãos, 5% do eleitorado, vai ter 60 dias a contar do seu recebimento, tá? Para ela poder ser apreciada, para ela ser avaliada na Câmara, tá? Após o qual serão colocados na ordem do dia da sessão imediata, sobrestada as demais proposições, ressalvada a matéria referente à medida provisória. Isso aqui é um outro caso que a gente vai ver depois, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para poder falar sobre isso. Para ficar bem claro, né? A gente tem que desenhar, porque não pode ir com dúvida de nada para a sua prova. Afinal de contas, isso é um assunto relevante. As bancas recorrentemente pedem esse assunto em prova, tá? Ainda mais agora, do jeito que está o Brasil, a administração pública no Brasil está meio doida, né? A gente tem visto algumas coisas assim, chegam a ser bizarras administrativamente. Então, são assuntos que voltam a ter muita pertinência, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma emenda à lei orgânica ou uma lei que foi proposta por 5% dos eleitores, tá? Ela é enviada para a Câmara, tá? A Câmara vai ter no máximo 60 dias para votar. Ela vai receber e ela vai ter 60 dias para votar essa lei ou essa emenda. Se a Câmara não votar, ela não votou. O que vai acontecer? Essa proposição, essa lei, vamos supor que é a lei X, tá? Ela é colocada na ordem do dia, ou seja, faz 61 dias, hoje é segunda-feira, está tendo uma sessão da Câmara, e tem lá uma proposta de eleitores, né, uma proposta de uma lei, que já está mais de 60 dias esperando para ser votada. Não foi votada? Então hoje eu não posso votar nada, eu não posso fazer nada na Câmara
até que essa lei seja votada. Ela entra na ordem do dia, ou seja, todas as outras leis, todos os outros atos da Câmara ficam em suspenso até que essa lei seja votada pela Câmara de Vereadores, tá? É para forçar mesmo essa votação. Qual foi a iniciativa? Por que o legislador fez isso? Ele fez isso porque poderia acontecer do cidadão ir lá propor uma lei e os vereadores ficarem enrolando, cozinhando, né? Porque é uma briga política, às vezes, para colocar algumas pautas em votações dentro da Câmara. Existe uma briga política para isso. É a mesa diretora que organiza essas pautas. E ali tem, às vezes, a mesa diretora, ela vai colocar em votação as pautas, as leis que interessam para ela. E as outras leis ela vai deixando para lá, para poder o tempo passar, daqui a pouco aquela vai até se esquecer, aquilo vai ficar perdido, tá? Então, para que isso não aconteça, se os eleitores propuserem uma lei, 60 dias para ela ser votada, tá bom? Vamos lá. São vedadas, ou seja, são proibidas, tanto nos projetos da exclusiva iniciativa do prefeito, como nos referentes à organização dos serviços da Câmara Municipal, emendas que importem, ou seja, emendas que vão ter o quê? Acréscimo de despesa, observadas as limitações constitucionais, tá? Existem algumas matérias que só o prefeito pode propor lei, tá? Existem alguns assuntos que só o prefeito que pode fazer uma lei, e existem assuntos que são também exclusivos da Câmara, tá? É a organização da Câmara. Não pode fazer uma emenda à lei orgânica modificando lá os limites de despesa, que são limites que estão alinhados à Constituição, tá? Então, se lá está dizendo que a Câmara não pode gastar mais do que 95% do dinheiro dela, né, para pagar pessoal, não pode ver uma emenda dizendo que agora a Câmara pode gastar os 100% com pagamento de pessoal. Não pode, tem que observar os limites constitucionais, ok? Vamos lá, aí está falando de projetos agora que são iniciativa exclusiva do prefeito. É um assunto longo, né, gente? É um assunto longo, mas exige atenção, tá? Porque é um assunto importante. Nós acabamos de falar que existem leis, que são as leis e as emendas em geral são propostas por vereadores, prefeitos ou por cidadãos. No caso, se for uma lei comum, qualquer vereador pode e comissões também podem propor. Se for uma lei especial, uma lei orgânica, né, uma emenda à lei orgânica, nesse caso tem que ter 1/3 dos vereadores e as comissões estão fora dessa coisa, tá? Dessa atribuição, dessa prerrogativa. Mas existem algumas leis que vão ser iniciativa privativa do prefeito. Só o prefeito pode propor. Vamos ver quais são? Vamos lá. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta autárquica, bem como suas respectivas remunerações. Então, cargo, função, salário dentro do poder público executivo, né, da administração municipal, só o prefeito pode mexer nisso, tá? Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. Então, os estatutos de funcionários, como a gente está estudando aqui também o estatuto do município de São Gonçalo, só o prefeito pode propor isso, tá? Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais, órgãos da administração pública, tá? Então, cabe ao prefeito fazer leis que vão falar sobre a estrutura das secretarias, porque afinal de contas, a gente pensa, é lógico, a secretaria ela está totalmente vinculada a ele. Então não cabe a um vereador qualquer vir mexer na secretaria. Ele sabe, ele tem que ter liberdade, né, de trabalhar da maneira que ele achar melhor. Então, gente, é isso, tá? O prefeito, ele tem que ter liberdade de trabalhar da melhor maneira que ele achar. Por isso que essas prerrogativas são dele. Outra aqui, matéria financeira, tá? A Câmara não pode ditar como ele vai ou não administrar as finanças do município. Concessão de auxílio e subvenções, tá? Subvenções são incentivos fiscais.
isenção fiscal para uma empresa, porque faz um trabalho ambiental, né? Ou nós vamos oferecer um incentivo fiscal para as empresas que contratarem pessoas que tenham algum tipo de deficiência física. Então, se a pessoa contratar deficientes ou contratar pessoas dentro, né, dos padrões lá estabelecidos, elas vão ter um desconto nos impostos, tá? Esse tipo de situação, quem tem que fazer lei para falar sobre isso é o Poder Executivo, é o prefeito da cidade, tá bom? O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação do projeto de sua iniciativa, devendo a Câmara Municipal se manifestar sobre a proposição no prazo de 45 dias. Então, o prefeito vai propor a lei, tá? Se o prefeito não disser nada, essa lei vai ser correr lá de acordo com o que a Câmara achar melhor. Ela pode votar em 10, em 20, em 60, em 90, em 120 dias, não importa, ela não tem um prazo. Mas se o prefeito disser, olha, esse projeto de lei é importante, precisa ser votado com urgência, aí a Câmara vai ter no máximo 45 dias para votar, tá? Esgotado o prazo, sem deliberação, ou seja, acabou os 45 dias, os vereadores, panguaram, não votaram, tá? O projeto será automaticamente incluído na pauta do dia, na ordem do dia, igual acontece com as leis de iniciativa popular, tá? Sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação, tá? Então, vai ter que ser votado depois de 45 dias, no 46º dia, a votação é obrigatória, tá? O prazo deste artigo, ou seja, esse prazo de 45 dias, não corre no período de recesso da Câmara Municipal, nem se aplica a projetos de codificação. Vamos lá. A Câmara, ela entra em recesso 2 vezes ao ano. Então, o prefeito mandou um projeto e disse, é urgente. Mas nesse dia que ele mandou o projeto, é o dia que a Câmara está entrando em recesso, por 15 dias. Então, durante esses 15 dias de recesso, esse prazo não está correndo. Depois dos 15 dias, quando a Câmara de Vereadores voltar a se reunir, a partir daquele momento, começa a contar os 45 dias para votar o projeto. Outra coisa, vamos supor que esse projeto que o prefeito mandou seja o Código Tributário. Seja o Código Tributário, que vai mandar em toda a parte de tributos do município. É uma codificação, é um código, que são leis assim, bem amplas, que tratam de muitas coisas sobre aquele assunto e que se tornam, dentro daquele, por exemplo, um Código Tributário, dentro da parte tributária do município, se torna uma lei de extrema importância, tá? Então, se for um código, tá? Então, não tem isso do prefeito pedir urgência, não. Não pode ser votado com urgência, não. Tá? Vai ter que esperar o momento mais oportuno para a Câmara votar. Tá bom? Beleza, gente? A gente vai encerrar aqui essa primeira parte. É assunto pra caramba, né? A gente ainda vai ter mais 2 aulas sobre o processo legislativo para você poder, né, a gente completando aí. Preste atenção nos prazos, né? Nos fóruns, o que é preciso para ser votado, o que é preciso para ser aprovada uma emenda à lei orgânica, né? Quem pode propor uma emenda à lei orgânica? Quais são os prazos que a Câmara tem para votar na iniciativa do prefeito, na iniciativa popular? Esses detalhes é o que é pedido em prova, tá bom? Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma vez os nossos contatos do Expresso Concurso e os nossos materiais. Nós temos aí, 95 questões comentadas de noções básicas de política educacional. Atenção, você que vai fazer concurso para a área de educação. Esses assuntos aqui estarão na sua prova, tá? São 95 questões comentadas aí por apenas R$20. Nós temos também a parte para quem vai fazer cargo administrativo, técnico de apoio especializado, 50 questões comentadas de História e Geografia de São Gonçalo, 50 questões comentadas de Estatuto do Servidor, 67 questões comentadas de Lei Orgânica, tem Informática, tem Direito Administrativo, tem Direito Constitucional e Português. Se juntar isso tudo, gente, dá quase 500 questões. Você comprando tudo junto, você pagar apenas R$80, tá? Para o pessoal da educação também, nós temos 2 combos aqui, olha, nível médio e nível fundamental, com essa parte aqui de conhecimentos gerais, que vem com fundamentos da educação, estatuto e história de São Gonçalo, e português para nível fundamental,
informática para nível médio. Você comprando esse combo, por fora, a única coisa que vai faltar aqui para vocês são as nossas questões de lei orgânica. Nós temos 67 questões comentadas de lei orgânica por R$12, tá bom? Todo esse material que eu falei você pode comprar junto, né, para receber desconto, ou comprar separado, tá? Você pode adquirir no nosso site, expressoconcurso.com. Lá, preste atenção, se você comprar acima de R$50, você pode parcelar em 3 vezes no cartão, tá? E lá você baixa na mesma hora o material. Se você preferir pagar com boleto bancário, você não tem cartão de crédito, você prefere pagar boleto, você pode também fazer o pagamento pelo PagSeguro, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você comprar pelo PagSeguro de todos esses materiais que eu falei, tá bom? Ah, professora, eu não trabalho com cartão de crédito, eu não gosto de boleto bancário, não tem problema. Entre em contato aqui no Zap, tá? Esse Zap aqui que está na tela para você, fala com o professor Magno, ele vai te passar nossas contas bancárias, a gente tem várias opções aí de conta bancária para você fazer transferência, fazer o depósito e tá assim adquirindo o seu material, tá bom? O que não pode deixar de acontecer é você estudar, você se preparar para valer para essa prova, essa grande oportunidade aí, né? Você está ganhando tempo para estudar, então estuda, tá bom? Estuda que a vida muda. Beijão. Fica com Deus.